Por que as espécies mais peçonhentas estão em regiões mais quentes do planeta? Por exemplo, a Austrália. Segundo alguns, a Austrália possui todas ou quase todas as 10 cobras mais peçonhentas do mundo. Além disso, aranha de funil, polvo de anéis azuis, água-viva caixa, carrapato paralisante e peixe-pedra, todos da Austrália, são os mais letais de seu tipo. Até o fofo ornitorrinco tem um esporão no tornozelo que, no macho, libera veneno capaz de matar um cachorro. Em humanos, isso causaria apenas uma dor insuportável. Esta pergunta, por que as espécies mais peçonhentas vivem nos lugares mais quentes, é uma pergunta que me faço a boa parte da vida. Talvez seja porque eu tenha nascido aqui, na pequena cidade de Traralgon, Austrália. Esta é a primeira casa onde eu vivi. Como minha mãe lembra, no quintal havia galpão onde achamos aranhas de costas vermelhas. E eu costumava brincar no galpão. Depois que achamos as aranhas de costas vermelhas, não deixamos mais você entrar. Isso é muito reconfortante. Obrigado, mãe. Agora, se você não sabe o que é uma aranha de costas vermelhas, é uma aranha muito venenosa. Pausa. Preciso falar uma coisa para o Derek do passado. Veja, é importante dizer peçonhenta e não venenosa, pois venenosa faz mal se você a ingerir, enquanto peçonhenta faz mal quando morde ou pica. De volta. Felizmente, nunca me morderam, senão eu não estaria aqui hoje. Agora, antes de continuarmos, provavelmente vale a pena perguntar: isso é verdade? Será que há mais espécies peçonhentas em regiões quentes? Percebi que não sou o único a pensar assim, pois achei um tópico no Reddit sobre isso, embora não explicasse o motivo. Mas e os dados? Bem, aqui está um mapa das temperaturas médias globais. Compare isso com este mapa que eu colori de acordo com o número de espécies peçonhentas em cada país. O país com mais espécies peçonhentas é o México, com 80 organismos diferentes com o poder de te matar. Em seguida vem o Brasil e depois a Austrália. Bem, tudo isso parece se encaixar com as médias globais de temperatura. Então por que isso ocorre? Minha hipótese inicial era que o calor favorece a formação dessas moléculas de veneno. Apresentei essa ideia ao professor Polyakov do Periodic Videos. Não, eu não acho. Tudo bem. Na verdade, o motivo é, se você aumentar uns 10 graus Celsius, a mudança de temperatura em torno da temperatura ambiente só vai meio que dobrar a taxa da maioria das reações químicas. E eu não acho que algum tipo de processo evolutivo possa se desenvolver para uma diferença tão grande só por uma diferença de 2 vezes na taxa. Talvez seja interessante perguntar o que são essas moléculas de veneno. Na maioria das espécies com veneno injetado pelas presas, ele evoluiu da saliva. Na aranha de teia de funil, por exemplo, o efeito letal parece bastante acidental. O que você precisa entender sobre o veneno é que ele está lá. Matar, na verdade, é uma consequência secundária. O verdadeiro motivo pelo qual as aranhas têm veneno é para digerir suas presas. Assim, elas acabam fazendo a maior parte da digestão antes mesmo de comer. Ao injetar o veneno, ele começa a liquefazer o que quer que elas tenham capturado. E uma vez que isso se transforma em líquido, todas as aranhas vivem de sopa. A aranha de teia de funil evoluiu sem nenhum humano ou outro primata por perto e, ironicamente, seu veneno é mais potente exatamente para esse grupo. A maior piada evolutiva de todas. O único grupo de animais com coluna vertebral que é realmente alérgico ao veneno deles são os primatas. Não há primatas na Austrália. Entende? Então são lêmures, macacos, símios e nós. A maioria das espécies não libera apenas um tipo de molécula de veneno, mas sim um verdadeiro coquetel de diferentes proteínas que variam em comprimento, desde cadeias curtas até moléculas de cadeia muito longa. Essas moléculas têm várias funções. Algumas são neurotoxinas capazes de desativar o sistema nervoso. Outras são hemotoxinas, que atacam as células sanguíneas e podem dissolver tecidos. Já que falamos de coquetéis, o que aconteceria se você bebesse veneno? Você poderia pegar um frasco de veneno de Taipan e tomá-lo tranquilamente com seu uísque, e não teria problema, desde que não tivesse nenhuma irritação no revestimento mucoso, ou uma úlcera no estômago, ou coisas assim. O veneno precisa entrar na corrente sanguínea para ser um problema. Certo, então já que beber o veneno não vai te matar, o que você deve fazer se for mordido, digamos, por uma Taipan do interior? Essa é a cobra terrestre mais peçonhenta do mundo. O que você faz? Não entre em pânico, fique calmo. Isso é mais fácil falar do que fazer. O veneno se espalha pelo sistema linfático, então normalmente não passa pelas veias ou vasos sanguíneos, ficando logo abaixo da pele.
Se atingir seu sistema nervoso, ele pode desligar os sinais que mantêm seu coração batendo e pulmões respirando. Então, o que realmente te mata é a sufocação. Então, o que você precisa fazer é ficar bem parado e enfaixar o membro que foi mordido, desde a ponta até o tronco. A bandagem deve estar firme para manter o veneno no sistema linfático, mas sem cortar o fluxo sanguíneo do membro. Agora, depois de enfaixar, você precisa encontrar um antiveneno. O que é antiveneno? Bem, ele é feito injetando um organismo grande como um cavalo com uma solução diluída do veneno. O cavalo, então, produz anticorpos para esse veneno, que você pode coletar e injetar em si mesmo caso seja picado. Fazer antiveneno é um trabalho difícil. 70 ordenhas de aranha de teia de funil são necessárias para obter veneno suficiente para uma dose de antiveneno. E o que é pior? O antiveneno só pode ser usado em uma pessoa um número limitado de vezes, porque com o uso repetido, seu corpo vai criar anticorpos contra o antiveneno, tornando-o ineficaz. Então você pode se perguntar, por que não posso simplesmente me injetar com pequenas quantidades diluídas de veneno e criar meus próprios anticorpos contra o veneno? Isso funcionaria, exceto pelo fato de que, quando você é picado, precisa ter muitos anticorpos no seu organismo. E para manter seus anticorpos nesse nível alto, você teria que continuar se injetando com o veneno, digamos, todo mês, e isso provavelmente não seria o melhor para você. Por que pessoas em climas quentes se preocupam com isso e não as de climas frios? Procurei especialistas para entender essa tendência. Sabe, de modo geral, não há muito padrão nisso. Sério? E o tópico no Reddit e o mapa que fiz? Se você pergunta se há mais animais venenosos em lugares quentes, não sei se existe esse padrão global. Entre as cobras, grupo que conheço melhor, na Austrália o padrão é justamente o oposto. Se você andar pelo sul da Austrália, todas as cobras do Monte Kosciuszko são venenosas. Já nos trópicos de Darwin, é raro ver uma cobra venenosa. São pitons e cobras colubrídeas inofensivas. Agora isso é inesperado. As cobras mais venenosas da Austrália vivem nos lugares mais frios. E o motivo disso é... Há 20 milhões de anos, uma cobra marinha vinda da Ásia chegou à Austrália, que se aproximava do continente asiático. Ela já era venenosa. Naquela época não havia cobras na Austrália, e então cobras venenosas dessa grande família chamada Elapidae, a família das najas, se espalharam pela Austrália. Ok, mas em uma escala global, meu argumento continua. Há mais espécies venenosas em países quentes. Vai haver muito mais cobras venenosas em uma região de clima quente do que em uma região de clima frio. O problema é que há muito mais cobras. Então, em proporção às cobras que existem lá, a proporção de espécies venenosas provavelmente vai ser mais ou menos a mesma, e talvez até menos, no caso de um lugar como a Austrália, do que seriam em uma área fria. Então, por que há mais espécies venenosas em lugares quentes? Bem, a verdade é que não há, pelo menos não em proporção ao número de espécies. A maioria das espécies venenosas na Terra são ectotérmicas. Esses são organismos cuja temperatura corporal é regulada pelo ambiente ao redor. Isso significa que eles têm apenas picos curtos de energia? Então, em vez de perseguir presas e fugir de predadores, eles precisaram de uma estratégia diferente para sobreviver. Por isso, muitos deles evoluíram para ter veneno. Existe uma maior diversidade de ectotérmicos em climas quentes, então faz sentido que haja um número maior de espécies venenosas? Isso não significa que não haja espécies venenosas em regiões frias. Apenas as víboras europeias, espécie venenosa, chegam ao Círculo Ártico. Mas a biodiversidade sozinha não é a resposta completa para essa pergunta. Isso também depende da história evolutiva. Se você tivesse vindo à Austrália há 20 milhões de anos, não teria encontrado nenhuma cobra. Primeiro chegaram as venenosas, depois as não venenosas. Eu acho que é uma explicação bem ruim, mas é a melhor que temos. Por que essa é uma explicação ruim? Bem, não envolve nenhuma teoria ecológica interessante ou complicada, nem nada assim. Só depende da história. Esse padrão é muito forte e não parece haver outra forma de explicar isso. E hoje em dia, no Havaí, não existem cobras venenosas, e o mesmo vale para a Jamaica. Esses lugares quentes não desenvolveram ou perderam cobras venenosas que poderiam ter tido. Então, pode ser apenas um feliz acaso que tivemos a sorte de sermos abençoados com algumas aranhas venenosas. Lembro também que vivemos um momento específico da história, cerca de 15 mil anos após a última era do gelo. Isso teria eliminado muitos dos ectotérmicos das latitudes do norte do hemisfério norte.
Por exemplo, na Irlanda, não há cobras porque o local foi varrido por um manto de gelo e as cobras ainda não conseguiram voltar para a ilha. Meu ponto é que a distribuição das espécies depende do que aconteceu. Pode ser uma explicação ruim, mas prefiro saber a verdade a acreditar em uma tendência que nem existe. Quando comecei essa grande investigação, percebi o quão complicado isso é e quantos mistérios ainda existem por aí. Por exemplo, Por que algumas espécies são extremamente venenosas e em outras o veneno é bem fraco? E eu não cheguei a nenhuma conclusão. Os mais mortais acabam tendo ecologias muito parecidas com os que têm veneno bem fraco, e isso pode ser um acidente histórico. outra observação curiosa é que várias cobras que evoluíram mais recentemente perderam a capacidade de produzir veneno. O maior sucesso entre as cobras no mundo são as inofensivas, que evoluíram de espécies venenosas. O veneno é uma característica ancestral nas cobras modernas. Cobras bem-sucedidas são as que abandonaram o veneno e se multiplicaram mesmo sem ele. Parece que produzir veneno não custa muito mais do que produzir saliva, então parece curioso que elas tenham perdido o que parece ser uma vantagem mortal sobre outras espécies. Se tiver ideias sobre isso ou outros mistérios da distribuição global de espécies venenosas, comente abaixo.